Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou e não está aqui. Eis aqui o lugar aonde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Amém. Meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma vez celebrarmos a ceia do Senhor e relembrarmos aqui desse grande sacrifício. Foi a causa de eu e você termos condições de chegarmos na presença do Pai. O pecado nos separou, faz separação. O pecado destrói, o pecado mata. Seu salário ainda é o mesmo, desde a antiguidade, hoje e será sempre. Mas devido ao grande sacrifício de Jesus, eu e você temos acesso a Deus. O véu foi rasgado e eu posso entrar no Santo Glória a Santo Deus. por causa de Jesus Cristo. Aleluia. Não foi fácil para ele. Nós estamos aqui nessa noite para relembrarmos de morte. Não estamos aqui para comemorar Natal de Jesus, sua data de nascimento, mas a sua morte. Estamos aqui para ver e relembrarmos um momento de angústia, de dores, de sofrimento, de alguém que não merecia passar por nada daquilo. Alguém que por 3 anos, após ser batizado nas águas, ele traz a sua mensagem dos céus, mensagem reveladora, mensagem que agora não precisaria mais de sacrifício de animais para se chegar à presença de Deus. O sacrifício do Cordeiro perfeito estava agora presente entre os homens. Mensagem esta que impactou o mundo. Até a nossa história hoje se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele marcou o mundo. Não há como dizer não nasceu. Esse personagem não existiu. Jesus sim existiu. E ele existe. E ele está aqui nessa noite. Ele diz: onde estiver 2 ou 3 congregados em meu nome, pode ter certeza, eu estou lá. E nessa noite vamos ver que Jesus está. Então, meus irmãos, na história da crucificação houve tanto problema e tanta angústia e tanta dificuldade que aqueles homens que ele separou a dedo, chamando-os por nome para ser os seus apóstolos, chega o momento dele falar com eles em Mateus 26, verso 31, dizendo: olha, todos vocês, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois eu vou ressuscitar, pode ter certeza disso. E eu irei diante de vocês para a Galileia. Jesus está profetizando morte, Jesus está profetizando ressurreição, Jesus está profetizando que estaria com eles logo após a ressurreição. Mas um dos apóstolos parece que não quis acreditar naquilo. Ele se achava muito forte, muito íntimo, muito poderoso. E é isso que eu quero falar nessa noite aqui sobre ele. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos escandalizem em ti, eu nunca escandalizarei. E Jesus disse para ele, amigavelmente: em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai
me negar. E disse Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, eu não te negarei. Meus amados, a palavra que eu tenho para você nessa noite é essa: Deus nunca desiste de amar eu e você, mas nunca deixe a soberba entrar em seu coração. Pelos anos de vida em que você serve a Cristo, pelos anos de vida, pelo que você tem experimentado Jesus, pelas experiências, pela vivência, pela presença do Espírito Santo com você todos os dias, e por caminhar muito tempo e você galgar alguma posição eclesiástica, chegando até talvez a um pastorado, e Deus faz uma escolha espetacular com você, tem um chamado brilhante, porque o chamado desse homem aqui foi muito brilhante. Quando Pedro conhece Jesus, foi na praia. Ele tinha pescado a noite toda, já tinha ouvido falar de Jesus. Chega com seu barquinho, e você sabe que pescador, quando passa a noite inteira pescando e não pega nada, é uma decepção tremenda. E ele não pega nada naquela noite, e ele está lavando as redes, e alguém pede para ele dizendo: empreste seu barco. Meu irmão, tinha mais de 3.000 barcos naquela praia, segundo alguns especialistas, mas Deus entrou naquele barco certo. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, Jesus te escolheu, te buscou o endereço certo. Ele poderia ter entrado em outro barco, mas ele resolveu entrar no seu. Ele resolveu entrar no meu. Ele resolveu me chamar por nome, dizendo: eu escolho você, eu quero te chamar. Eu não vou te predestinar, mas eu vou te chamar. Se você continuar até o final, nós dois vamos juntos. E vai chegar lá no céu. Quantos crentes permanecer fica lá? Ele disse: Senhor, o barco está aí, entre nele, fique à vontade. Jesus agora está pregando, ele está ali lavando redes, e de repente Jesus chama ele para uma nova pescaria durante o dia. E ele diz para Jesus: Senhor, eu pesquei a noite inteira, e quem pesca sabe que é a noite que se pega os grandes peixes. Mas estou vendo que o senhor é um grande pregador, estou vendo suas palavras aí, estou vendo, já ouvi falar muito do senhor, mas sobre a tua palavra nós vamos entrar nas águas. Ele creu, ele obedeceu, ele foi para o mar adentro e lançou as suas redes, e de repente, quando vai puxar a rede, ele pensa: deve ter engarrachado em algum toco, deve ter preso em alguma coisa aí, mas ela está pesada, não consigo. E aí começa a chamar mais barco, mais gente, e encheram todos eles. Glória a Deus, aleluia. Meu querido irmão, esse Jesus que eu e você serve, ele governa tudo. Ele governa céus, ele governa terra, ele governa mar, ele governa o ar, ele governa tudo. É o Deus de Pedro, é o Senhor Jesus, é aquele que faz grandes milagres. Oh Deus, maravilhoso, aleluia. Pedro foi um homem experiente com o Senhor, viveu com ele, e a partir daquele dia Jesus disse para ele: Pedro, eu não vou voltar aqui para pescar com você de novo, não. Eu sei que você gostou muito desse negócio aí, e talvez você até quer me colocar numa empresa para a gente ser uma empresa de pesca, mas eu não vim aqui, eu vim aqui chamar você para a partir de hoje ser pescador. Ele ficou alegre. Vou ser pescador, Senhor, mas é de homens, é de alma, é de vidas. Eu quero chamar você para um novo ministério. Ele teve uma chamada extraordinária, um homem específico,
que Deus tinha chamado. Eu tenho certeza que você que está aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Deus não tem sonho para mim e para você. Deus tem planos, porque Deus não dorme para sonhar, Ele nem pisca, mas Ele tem planos e propósitos para mim e para a sua vida, e propósitos sérios, poderosos e gloriosos para a nossa vida. Depois podem glorificar a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Pedro foi aquele que experimentou tanto que um dia Jesus, andando sobre as águas, ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda andar sobre as águas. Eu tenho um sonho de andar sobre água. Quando ele viu que era Jesus mesmo, depois de passar tanto medo, andar com Jesus de vez em quando assusta. Ele faz coisas que a gente nem imagina. É Deus, aleluia. Altas horas da noite, aquele homem andando sobre as águas, e ele: se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, me manda aí, vem cá, Pedro, desce. E Pedro andou sobre as águas, experiências ímpares. Oh, aleluia. A sua sogra estava doente, ele curou. A casa de Pedro era muito bem frequentada por Jesus, ele ia sempre lá. Pedro era aquele da intimidade, aquele camarada que Jesus conversava quando tinha um problema mais sério, dizia: separe para mim Pedro, João e Tiago, deixa o restante lá fora. Oh, Deus, é mesmo. Ele tinha intimidade com o Senhor. Talvez eu também tenha, e você tenha essa mesma intimidade. Talvez eu e você tenha essa experiência com Jesus. E isso está trazendo para a gente um certo orgulho, um certo, às vezes, acomodismo. Dizendo: não, pela experiência que eu tenho, pelos anos de vida que eu tenho, eu acho que nem preciso mais de jejuar. Eu não preciso mais nem de orar. Eu já oro de qualquer maneira. Eu já busco a Deus de qualquer jeito. Se eu vier aqui na igreja no dia da ceia, para mim é o bastante, pela experiência e a vida que eu tenho. Uma vez que eu for ao mês à igreja, está bom demais. Esse negócio de ler Bíblia, eu já conheço Bíblia de capa. Na verdade, naquela igreja ali não tem professor para mim. Um dia eu vi um pastor falar isso: por que o senhor não vai fazer o seminário? Ele falou assim: não estão à altura para me ensinar. Eu sei mais do que eles. Mas nessa noite tem uma igreja simples aqui, que gosta ainda do arroz e do feijão, que ainda gosta do alimento simples da palavra de Deus, que se alimenta ainda das poucas coisas. Aleluia. E que, olhando para a Bíblia Sagrada, ainda diz: Senhor, é a tua doce palavra como mel no meu paladar. Mesmo que ela seja dita por uma pessoa mais simples e que não conheça tanto de teologia, de conhecimento bíblico, mas você está aqui dizendo: fala, Senhor, que teu servo ouve. Pode falar que teu servo ouve. Ainda tem gente assim. Quando alguém está cantando louvor, ele está prestando atenção na letra e dizendo: que maravilha, Jesus do céu, eu nunca ouvi assim, não é? Que letra. Quanto teria perdido se não tivesse vindo a esse culto para ouvir esse louvor? E ainda as pequenas coisas da palavra de Deus é grande para ele. Irmão, dia que eu voltei para a igreja, eu falei: Jesus, se o Senhor me der a paz na minha alma, se o Senhor tirar essa ânsia da minha alma, se o Senhor me tirar essa depressão da minha alma, eu não me importo sentar lá no último banco da sua igreja, mas eu quero sentir aquela alegria que eu sentia antes, quando eu entrava na casa do Senhor. Glória a Deus. Eu quero sentir aquela paz que eu tinha quando eu ia para a igreja e ouvia um hino de louvor. Naquele tempo o sucesso da igreja era aquele assim:
Canta, canta, ó pássaro, Aleluia. exaltando. Cadê a velha guarda? Ainda era aqueles hinos simples lá atrás, mas que trazia para a alma da gente aquele bálsamo, aquela alegria, aquela presença do Espírito Santo. Se o Senhor me der aquilo de volta, se o Senhor me restaurar de novo, eu quero estar na sua casa, nem que seja lá atrás, não importa. Mas o Senhor sempre tem um anel para colocar no dedo, tem um bezerro cevado, sempre tem uma festa para colocar, para fazer uma festa para aquela alma arrependida, aquela alma que está sentida, que quando caminha para Ele, já está com os braços abertos. Eu estava te esperando nessa condição, entrar aqui na minha presença. Todos podem glorificar o nome do Senhor. Mas Pedro começou a cair. A sua causa foi esta. O Senhor disse: olha, você tem andado comigo e a coisa tem sido boa, mas agora para frente vai apertar. E principalmente esses dias agora que vai apertar mais, porque eu vou ter que morrer. Pedro chegou: Senhor, não permita uma coisa dessa com o Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. Para trás de mim, Satanás. Irmão, tem coisa que o diabo não quer que você pare, porque ele sabe que se você passar por essa experiência árdua que você vai passar, essa doença, essa escassez, esse problema sério que vai te alcançar, se você vencer ele, você vai sair muito mais forte lá na frente. Porque quando você entrou nesse deserto, você vai sair muito mais musculoso, mais forte espiritualmente, mais cheio de Deus. Olha, eu preciso passar por isso, e para isso eu vim. Eu vim foi para morrer. Jesus veio para ensinar, mas ele veio mais para resgatar. Ele já veio com a morte já pronta. Ele sabia que eram poucos dias. Eu e você, se ficar sabendo que a gente vai morrer, meu irmão, meu amado irmão, eu não quero que nenhum médico chegue para mim, pastor Daniel, e diga: olha, você tem aqui 2 meses de vida. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu sei que eu vou morrer, mas não quero saber quando. Eu quero que vocês morram primeiro. Deixa Deus chamar a senha de vocês. Mas Jesus já sabia determinadamente que iria morrer e que forma iria morrer. Chegou o momento de ele falar: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice em que eu beba. Eu não quero passar por isso. Humanamente falando, Jesus está dizendo: é insuportável, é pesado demais esse cálice que eu tenho que beber. Se possível, afasta de mim. Mas todavia, não se faça a minha, mas se faça a tua vontade. Vocês podem glorificar a Deus nessa noite. Porque o evangelho que se prega por aí é aquele evangelho que você não vai passar pelas lutas, pelas dificuldades, que Deus sempre afastará o cálice de você. E o evangelho que eu prego para você nessa noite, eu quero dizer para você que esse cálice é seu. Você vai ter que passar por isso, mais cedo ou mais tarde. É Deus, aleluia. E passe por ele glorificando a Deus. Glória a Deus. Passa pela luta glorificando a Deus. Passa pela luta dizendo: louvado seja o teu nome. Eu não vou murmurar, eu não vou escandalizar, eu vou dizer, vou passar dando glória a Deus. O diabo não vai ver na minha boca a murmuração, ele não vai ver na minha boca o dizer: estou fora. Porque se eu ensinar para você um evangelhozinho desse
dos meus amorzinhos, dos meus fofinhos. Isso não funciona, irmão. Porque vai ter dia que a coisa vai apertar e você vai sofrer. É, meu Deus, é mesmo. Jesus. Tem dia que você vai pesar, vai pesar. Mas quando Jesus disse para eles: olha, vocês vão escandalizar em mim. Quando vocês me verem calado como ovelha muda, eu não vou reagir. Eu não vou usar o meu poder que eu tenho. Eu não vou matar soldado romano, não vou colocar Israel no trono. Não vim aqui para tratar de política de Israel. O meu reino não é deste mundo. O reino que eu estou trazendo aqui é da terra. O que eu vou resolver aqui para vocês é na eternidade. É coisa que vai repercutir para todo sempre, para toda a eternidade. É para a alma de vocês serem resgatadas, que vocês estão perdidos na mão de Satanás. O que eu vou resolver aqui, nenhum homem pode resolver, somente eu posso. Glória a Deus. E agora Pedro falou assim: ó, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. Jesus falou que ele ia negar, irmão. E se Jesus falou que você vai negar, você vai negar mesmo. Não tem conversa. Marcos 26, 35 e Marcos 14, 31. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Lucas 22, verso 31, olha lá o que foi que Jesus falou para ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Irmão, o diabo é tão mau, Satanás é tão mau, que de vez em quando ele chega no Senhor e pede. Ainda bem que ele pede autorização. Sabe por que ele pede autorização? Porque ele não pode tocar na minha nem na sua vida sem autorização. É, meu Deus, é mesmo, aleluia. O diabo ele fica rugindo como um leão, mas ele não pode tocar. Esse dia eu estava vendo um desenho de um leão com a canela de Daniel na boca. E aí naquele desenho o caboclo escreveu assim pro leão assim: você tem certeza disso? Você tem certeza que vai morder na minha canela? Porque tem um anjo aqui que veio aqui nessa cova aqui para dizer para você que você não pode morder na minha canela. Aleluia. E nós vamos passar a noite aqui, e é melhor você dar uma deitada aqui, que eu estou precisando de um travesseiro. Vocês podem glorificar a Deus por isso. Glória a Deus. Na cova de leão faminto, eles não podiam fazer nada porque não tinha Oh, autorização. aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então o diabo, Isso era lindo e maravilhoso. Jesus confessou para ele uma coisa que estava acontecendo no mundo espiritual que ele não sabia. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. É colocar o trigo na peneira para tirar alguma coisa boa e jogar a escória fora, ficar só o trigo. Ele está com vontade, Simão, de cirandar com vocês, igual ele fez com Jó. O desejo do diabo é esse. Mas eu roguei por ti, viu? Eu, Pedro. Simão que está falando aqui é o Simão Pedro. Eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, porque você não está convertido ainda, irmão, depois de 3 anos andando com Jesus, vendo tudo pessoalmente, não estava convertido ainda. Tem muitos de nós que estamos aqui há tantos anos, ainda não estamos convertidos. É uma verdade que a gente tem que ouvir. Estamos há tanto tempo andando com Jesus, ainda não estamos convertidos ainda, a carne ainda está aflorada. Você ainda tem desejos ainda que você tem vergonha. Tem pessoas que dizem: mas
Eu estou vivendo o Evangelho há tantos anos, mas os desejos ainda estão aqui. Minha boca, quando vê uma garrafa de pinga, chega a encher a boca d'água. Tem irmão que gosta de pinga, irmão? Tem mais ruim que tem. Quem já bebeu pinga, filho? Quem deseja tomar uma pinga? O Expedito Rodrigo cantava um corinho assim, moja na língua, meu irmão, moja na língua. Fala dos outros, é pior que beber pinga. Não tem nada, coisa mais horrível. A primeira vez que você toma um gole de pinga, deve queimando aquela coisa horrível. E tem irmão aqui que ele está com a boca cheia d'água quando fala em cachaça. Cerveja, meu Deus. O cheiro do cigarro ainda me perturba, o sonho que eu estou fumando. Nem vou falar do lado sexual, senão fica pior. Essa carne está aqui. Eu aceitei a Jesus, mas eu estou dentro do corpo da carne. Mas eu tenho o Espírito Santo que veio morar dentro de mim. Amém. Glória a Deus. Eu tenho o Espírito Santo que quando entra, ele com meu Espírito, os dois é tão certo que eu me fico fortalecido para vencer os desejos da carne. E eu crucifico ela e digo, você vai ficar. Aleluia. Você está dominada. Um dia Deus falou para Caim, olha Caim, pecado já responde. E sobre ele você deve dominar. O pecado está aí, meu irmão. E não pense que vai ter facilidade para a igreja até Jesus vier, não, vai piorar. Se o mundo está cada dia pior, sem moralidade, se é mentira, se a política está dessa forma, se o mundo está desse jeito, vai piorar. Eu quero dizer para você que vai piorar. Então não vai ter facilidade. O melhor é nós capricharmos mesmo a pregar com Jesus e dizer, Senhor, vou ficar mais próximo do Senhor, porque eu quero entrar no céu. Amém. Eu quero entrar no céu. Quando a trombeta soar, eu quero ouvir a trombeta, o toque da trombeta, a voz do arcanjo, e eu quero ser transformado ou ressuscitado para estar com o Senhor. Quantos querem esse tipo de coisa? Eu glorifico o nome do Senhor. Então, meu irmão, não tenha essa exagerada confiança em si mesmo, não. Diga comigo, não tenha. Não tenha Exagerada confiança em si mesmo. em si mesmo. Segundo, Pedro considerou-se melhor do que os outros. E dê uma olhada para aqueles outros, os outros apóstolos. O Senhor, ainda que todos esses aí se escandalizem, Daniel Júnior, ele vai escandalizar. Eu sei que o João Batista, o Joel, eu não. Eu sou o mais crentão daqui. Eu tenho medo desses crentão, dessas pessoas que é crente mais do que todo mundo, se acha mais importante, se acha mais intelectual, se acha mais, não mistura. Ele é tão santo que ele não mistura. Não me toque. E quando a irmã dá uma olhada no cabelo da irmã, eu falo assim, na cara, não entra no céu. Meu cabelo é maior. Eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado e à imoralidade. Mas eu estou aqui para dizer para você, se o Senhor está te conservando em pé, glorifique o nome do Senhor. E não queira dizer, eu sou melhor do que fulano. Fulano esteve aqui e caiu, mas eu não caio. Fulano caiu no adultério, eu não caio. Fulano roubou quando ele viu aquela oportunidade, daquele cheque que alguém mandou preencher, põe o valor que você quiser. Ele preencheu e se corrompeu. Eu não corrompo. Então, meu irmão,
Se você quer vencer de hoje para frente e daqui para frente, não diga eu não, diga assim: tenha misericórdia de mim, Senhor. Me segura. Esse dia eu vi o pastor Aires falando: irmão, quando eu vejo um pastor caindo, um grande líder, eu sempre digo: Senhor, misericórdia de mim. Me ajuda, me fortalece. Fulano, que era maior do que eu, caiu. Já pensou você pregar para ginásios de esporte com mais de 60 mil pessoas? Um programa de televisão com mais de 160 países. E quando falava que era ele que estava, as reuniões das cruzadas se multiplicavam em ônibus e televisão, e milhares de pessoas aceitavam Jesus. Esse era Gibson Elliott. Quem lembra dele? Final agora de junho, agora o filho dele vai estar pregando na sede, o filho dele. E um dia ele só pensou, falou assim: Senhor, quando eu estava em Brasília, eu estava lá na convenção, Senhor, que seria do seu evangelho sem eu? Que seria do seu evangelho sem eu? O Senhor falou assim: eu vou mostrar para você que você vai cair, que o meu evangelho vai permanecer. Eu vou levantar a criança para pregar o meu evangelho, e milhares de pessoas estarão aceitando ao Senhor o meu evangelho através delas. Então não diga para você, não bate no peito dizendo assim: eu sou melhor, eu não misturo com essa gentalha. Esse aqui é o povo de Deus, mistura com ele, seja simples com ele, porque você simplesmente é um privilegiado de estar de pé, é um privilegiado de ser chamado, é um privilegiado de ter o seu nome escrito no livro da vida. Peça ao Senhor misericórdia todo dia, me guarda, Jesus, guarda-me da tentação, eu não dou conta de vencer sozinho. Quando você vê alguém, um crente na igreja ajoelhado, orando, alguém está dizendo para o Senhor: eu não dou conta de vencer sozinho, eu estou aqui orando porque eu preciso da tua mão. Eu vi o pastor Antônio Gilberto um dia corrigir uma letra do hino. Lá em 83, eu estava num congresso de mocidade em Séries. O congresso estadual era lá naquele ano. O pastor Antônio Gilberto tinha um hino lá que falava: segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus. Eu não sei mais. Ele falou esse hino, teologicamente está errado, porque você não dá conta de segurar na mão de Jesus. É Ele. É Ele que tem que pegar na sua mão e sustentar. Amém, glória a Deus. Porque só Ele pode segurar na sua mão. Só Ele tem esse poder de colocar você de pé. Então Pedro diz: considerou-se melhor do que os outros, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Mateus 26, 33, ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Foi incapaz de orar e vigiar na hora mais crucial da sua vida, na hora mais crucial da vida. Jesus chamou ele e alguns discípulos e diz: a minha alma está fatigada, eu estou indo para a morte. Eu estou sentindo a ânsia tão ruim. E foi para o jardim de Getsemane e chamou seus discípulos, e entre eles estava Pedro. Velai comigo, vigiai comigo, orai comigo. Mateus 26, 40 e 41. E quando Jesus leva eles para o Getsemane para a oração, de repente, quando ele volta, Pedro está dormindo.
Então Jesus disse: nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Nem uma hora. Eu pedi só para vocês virem para cá para orar comigo uma meia hora, uma hora. A igreja muitas vezes é tão fraca, irmão. Se a gente falar assim, irmão, não vai ter café da manhã na EBD, o povo não vem. Eu não aguento ficar sem café, pastor. Se eu não comer um cafezinho, se eu não tomar. Então a lição é só um entretenimento. Se eu marcar um churrasco aqui, brasas vivas, todos varões, todo mundo levanta a mão, contribua com 30. Vigília! Pastor, tem um compromisso sério. Minha agenda está lotada. Não é só vocês não, sou eu também. Perdeu o controle emocional. Estou falando da queda dele, né? Quando foram pegar a Jesus, ele tirou da espada. Ele falou: ele é daquele crente que resolve o negócio na pancada, irmão. Tem muito crente aqui dentro da igreja que é bravo. E é os melhores porteiros que eu tenho aqui, os melhores recepcionistas. Quando o caboclo é bem bravo, não é convertido, você põe na portaria, porque lá é o lugar dele. Chegar um bêbado, alguém mais violento aí, ele pega ele esfrega na parede, joga ele lá do outro lado daquela cena. É o cara bom de você colocar lá que não é convertido. Agora quem é ovelha igual João, discípulo amado, filhinho, passando a mão na cabeça. João não entenda mal não, estou só brincando aqui. Mas com Pedro era sanguíneo. Nós temos que ir para frente, pastor. Nós temos que ir para a rua, não derrubar esse governo aí, não tem conversa não. E vamos para a porta das. Quando todo mundo foi para a porta dos militares lá, eu caí fora, falei: não, deixa que são. Eu vou orar, vou falar com Deus os seus propósitos. Vamos orar porque Deus sabe o que faz. Mas a vontade da gente é outra. A vontade da gente é outra, muito diferente, irmão. Mas a ação sua tem que ser diferente. E Pedro logo arranca da espada e já corta a orelha daquele servo de mal. Aí Jesus, para salvar a pele de Pedro, para não ser preso nem talvez morto, vai lá e faz um milagre, colando a orelha do camarada de novo. Olha, salvando Pedro. Seguiu Jesus de longe durante a crucificação. Já estou terminando. Enquanto Jesus está padecendo, está sendo julgado, Pedro está de longe. Mateus 26, 58. Mas Pedro seguia de longe. Pedro vai fraquejando. Mesmo Pedro confiante, já não cumpre suas palavras. Estarei com o Senhor até na morte. Vou estar junto e coisa e tal. Agora Jesus está lá e ele está de cá. E muitos irmãos já começaram a sua vida cristã pertinho de Jesus. Hoje está longe, frio, é um picolé espiritualmente. Não aparece mais, não dizima mais, não oferta mais, não está presente mais nas reuniões, não quer saber de misturar, não quer saber da igreja. Ele é até um desigrejado. Desigrejado não é morto. Se eu pegar esse dedo menino meu aqui e cortar ele morre. Tem gente que vai fugindo. Não desiste de Jesus, mas segue só de longe. Encontra ele na igreja, encontra ele nas ruas aí: você está crente? Estou crente. Onde você congrega? Na sua igreja. Congrega no seu jardim. Mas não te vejo lá, não, mas eu estou lá. Pode olhar lá com
com o Fernando lá que eu estou na lista. E o pior de tudo, agora caminha para o final. Agora ele vai assentar na roda dos escarnecedores. Alguém acende um fogo e ele então chega lá. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Lucas 22, versos 54 e 57. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, olha aqui o que essa mulher fez por ele. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: este também estava com ele. Irmão, presta atenção. Você que é crente, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, não adianta desviar não. O povo vai dar uma olhada para você e falar assim: esse cara dança ruim demais. Vai no baile para você dançar, para você ver. Desvia e vai no baile para você ver. Você dança ruim demais. Se for beber, você não sabe beber mais. Se for pitar, antigamente chamado pitar, mas se for pitar, não dá conta de pitar mais. Engasa com a fumaça, porque você já andou com ele. O seu jeito agora é com ele, dele. Você se parece com ele, você não tem mais esses costumes, o seu jeito é igreja. Um pastor desviou e foi numa boate. E ele falou assim: agora eu vou numa boate, vou. Estava com raiva, estava nervoso. E chegou lá, tinha uma bailarina seminua, dançando. E quando ele chegou, que sentou naquela mesa, antes de pedir a bebida, aquela bailarina aproximou dele. É uma história que eu vi, eu compartilho com você. Quando aquela bailarina chegou perante ele, já foi chorando. Ela dizendo: Senhor, pastor, eu quero te agradecer pelo senhor estar aqui. Chamou de pastor lá dentro do quarto. Pastor, eu quero te agradecer pelo senhor estar aqui nessa boate, nessa noite. Porque eu fiz uma oração ao Senhor, eu sou desviado da sua igreja. Eu era menina lá. E quando eu estava orando, eu falei: Senhor, eu só acredito que o senhor ainda me ama se o senhor enviar o meu pastor aqui. Aí foi dois chorando para um lado e para o outro. Eu tentando desviar, ela reconciliando. Como o senhor veio aqui, o senhor é uma resposta de Deus para mim. Eu falei assim: amém, minha filha. Ajoelha aí e vou orar por você. E saiu todos dois crentes de novo para a igreja. Meu amado, quem serve a Jesus, não adianta você tentar desviar, não. Porque Deus tem compromisso, tem plano na sua vida. Você foi chamado para ser diferente. Mesmo que você vá no centro espírita, meu espírito vai descer em você, porque no seu coração tem morada do Espírito Santo de Deus. Quando ele nega Jesus 3 vezes, agora nós vemos que o Senhor dá uma olhada para ele ao começo da restauração dele. Por isso que eu estou falando que Deus ama, né? Mas Pedro insistia: não compreendo o que dizes. Logo estão ele ainda a falar. Mateus 22, 60 e 62. Cantou o galo. Quando o galo canta, ele olha para Jesus, e Jesus de longe dá uma olhada para ele. Irmão, tem coisa que Deus corrige a gente, não precisa nem falar nada, só mostra um olhar de Jesus. Só o olhar de Jesus. Um dia eu fui exortado na igreja sede, numa coisa que eu tinha falado. Eu sabia que o bispo não tinha gostado daquela palavra. E eu fiquei esperando um momento de pedir perdão. Eu tinha ido para as redes sociais conversar, falei: coloquei meus pensamentos lá na rede social. E passados uns meses eu estou lá na igreja, na sede, de repente o pastor Ailson fez uma leitura na Bíblia. Uma leitura. Nunca contei isso para ele.
Na hora que ele leu o texto, ele fechou a Bíblia e falou assim: hoje eu não vou pregar porque eu tenho muita coisa a falar. Eu falei assim: pronto, por favor, tudo para mim. Glória a Deus. Na hora que ele leu o texto, o Espírito Santo falou assim: é você. Esse texto aqui que ele leu aqui é só para você. Aí depois eu entrei lá: meu pastor, me perdoe, que as palavras, que isso tal. Vamos embora, assim para frente, acaba com isso. Aleluia. O Senhor ainda fala, Glória irmão. a Deus. O Senhor dessa igreja corrige. Às vezes um pequeno texto, ele põe você, te endireita o caminho, coloca você na jornada de novo. Ele deu uma olhada para Pedro. E Pedro, quando o galo cantou, ele lembrou na hora. Ele falou para mim que eu ia negar ele. E eu neguei mesmo. Olha aí o canto do galo. Irmão, vontade de matar um galo daqui, não é vontade? Tem gente que está, em vez de arrepender, quer matar o galo. Não, irmão, conserta a sua vida. O galo não tem nada com isso. O galo cantou sem saber de nada, mas ele já estava sendo usado por Deus. E agora, meu irmão, vamos de pé. Ele sai arrependido, amargamente. Ele fica com vergonha do Senhor Jesus. Mas uma das mulheres, preste atenção, uma das mulheres vai lá no túmulo e elas procuram pelo corpo de Jesus para fazer um tratamento aromático que o cura. Ela viu que a pedra foi removida e tinha um varão de branco lá dizendo: vocês estão procurando Jesus aqui? Vocês estão procurando Jesus Nazareno que foi crucificado? Ele já ressuscitou. Você pode glorificar a Deus? Ele não está aqui. Eis aqui o lugar onde estava, onde o puseram. Mas se dizem aos meus discípulos, e também fala para Pedro, viu? Fala para Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Diga para Pedro que o Senhor Jesus já perdoou ele daqueles pecados. Jesus já sabia das suas fraquezas. Jesus já conhecia que ele seria, que ele negaria. Mas Jesus ama ele de coração. Que tudo já foi esquecido. Está tudo perdoado. Deus tem um grande plano na vida de Pedro. Dia de Pentecostes, quem pregou lá ganhou 3 mil almas? Pedro. Na morte de Pedro, diz a história que ele falou assim: eu não mereço morrer crucificado como Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo. Ele é tão grande que eu nem mereço morrer como ele. Perdoado, transformado. Deus não desiste de amar você. Ele tem propósito na sua vida. Você escorregou, caiu. Nessa noite se levante. Caminha de novo. Ele tem propósito como teve com Pedro. Ele tem propósito com você. Volta para a igreja de novo. Volta a frequentar os cultos como você era. Você frequentava. Volta a cantar como você cantava. Volta a pregar como você pregava. Volta a orar como você orava. Volta a dizimar como você dizimava. Volta outra vez. Jesus está te esperando. A parte dele está tudo resolvido. Depende só de você cair em si e voltar para a casa do Pai. Ele vai te receber de braços abertos. Porventura tem alguém que está desviado, quer voltar para a casa de